Às 6h12 da manhã de uma terça-feira, eu estava novamente sentado à mesa da cozinha, com uma barra de granola pela metade, um relatório de escalonamento de cliente do tamanho de um recibo da CVS e um fone de ouvido praticamente fundido à lateral do meu crânio. Minha terceira ligação do dia era com um cliente em Frankfurt que queria reclamar de uma violação de SLA, que tecnicamente nem havia acontecido. Como sempre, eu resolvi tudo. 10 minutos depois, o contato de Manila me avisou sobre um acúmulo de formulários de integração presos na brilhante ideia de fluxo de trabalho digital de alguém. Eu também dei um jeito nisso. Era rotina. Por 5 anos, fui o motor silencioso que impedia que nosso maior contrato desmoronasse. Nunca pedi reconhecimento, não fiz alarde, apenas entreguei resultados. Enquanto o resto da empresa corria atrás de modismos ágeis e reorganizava as cadeiras de praia no Titanic do PowerPoint, eu estava apagando incêndios reais com minhas próprias mãos e um post-it encharcado. O fundador, quando ainda mandava de verdade, certa vez me chamou de sua rede de segurança com dentes, e disse isso na frente do conselho. Eu ri na hora, mas sabia exatamente o que ele queria dizer. Eu era quem impedia tudo de sair do controle. Se você concorda, talvez clique naquele botão de curtir ou até se inscreva. Afinal, 95% de vocês só assistem até o final mesmo. Isso realmente ajuda a equipe por trás das cortinas a continuar trazendo essas histórias. Certo, chega de propaganda. Vamos voltar aos destroços. A verdade é que o controle silencioso funciona, até que alguém ache que gritar é o mesmo que liderar. E aí surgiu Chase. Ele apareceu como um canhão de confete saído de um catálogo da NBA. Dentes brancos, mocassins sem meias, uma fixação por planilhas e um ego tão grande que merecia um fluxo de integração próprio. O pai dele, velho amigo de golfe do fundador, mexeu os pauzinhos para colocá-lo no cargo de vice-presidente de operações antes mesmo que ele soubesse o que era conformidade. Cruzei com ele no corredor no segundo dia. Estava tentando conectar o celular à impressora do escritório. Disse algo como: "Você deve ser a Susan. Ouvi dizer que você praticamente é essa conta." Sorri. Nós dois sabíamos que aquilo não era um elogio. No começo, ele era só charme e apertos de mão constrangedores. Mas, em um mês, começaram as reuniões das quais, de repente, eu não fazia mais parte. E-mails enviados a clientes sem revisão. Mudanças de processo que ignoravam completamente as cláusulas do contrato, como se a gravidade fosse opcional. Ele me colocava em cópia em anúncios que afetavam minha equipe e depois fingia não me ouvir quando eu pedia explicações. Em determinado momento, chamou meu trabalho de bagunça operacional herdada num canal do Slack da empresa. Eu sequer fui marcada. Virei motivo de piada. E o pior é que as pessoas começaram a ouvi-lo, porque ele tinha um cargo, um queixo quadrado e um slide com a palavra sinergia em fonte 42. Ele usava a confiança como se fosse perfume. E a maioria dos executivos, cansados ou distraídos demais, deixava que ele espalhasse isso por toda parte. Enquanto isso, eu seguia trabalhando, gerenciando o cliente, apagando crises nas ligações da manhã, virando noites revisando documentação técnica e checando as entregas linha por linha, para que nada pegasse fogo. Minha equipe sabia o que estava acontecendo, mas fomos instruídos a nos alinhar à visão do Chase e embarcar na tal transformação. Que transformação? Pegar uma conta estável e lucrativa e jogá-la num liquidificador chamado otimização de custos. Eu não confrontei. Ainda não. Observei e documentei. E quando ele chamou meu fluxo de trabalho de inchado, eu apenas sorri e assenti. Deixei o garoto se virar sozinho. Mas admito, na terceira vez que fui cortada de um projeto, senti aquilo rastejar no peito e sussurrar: "Eles não querem mais você aqui." Mesmo assim, eu ainda tinha poder. Eles só não sabiam disso. E Chase, ele estava prestes a descobrir o que acontece quando você confunde silêncio com submissão. Na primeira vez que Chase reescreveu meu cronograma de projetos sem me consultar,
Achei que fosse um erro de principiante. Na segunda, imaginei que fosse puro ego. Na terceira, quando ele redirecionou uma fatura de 4 milhões de fornecedores para a força-tarefa ágil de um amigo, percebi que não era inexperiência, era puro privilégio fantasiado de blazer da J.C. Crew. Chase não perguntava, ele decretava. Certo dia, entrei e encontrei uma nova ferramenta de fluxo de trabalho instalada para minha equipe, sem aviso, sem testes, sem checagem de integração. Apenas um link no Slack com a legenda "Testem. É mais limpo, bem mais limpo". Nem sequer tinha controle de versão dos documentos. Os analistas perderam 3 horas só tentando descobrir como enviar os PDFs corretos. Apontamos os riscos. Eu apontei várias vezes. Mantive uma checklist. Etapas de escalonamento faltando, permissões de acesso a dados confusas, uma integração de API com mais furos que um campo de golfe. Enviei para o jurídico, dei uma cópia a ele. Chase respondeu uma única vez. "Vamos resolver na hora. Velocidade acima da perfeição, Susan. Velocidade acima da perfeição." Ótimo slogan para uma pizzaria. Péssimo para um contrato de serviço multimilionário com cláusulas de clawback. E então, veio o e-mail. Aquele que ele mandou para todo o departamento. O assunto: Eficiência Operacional Fase 2. No 4º parágrafo, lá estava a pérola. Alguns processos antigos permanecem devido à resistência interna de membros da equipe apegados a métodos ultrapassados. Agradecemos a paciência enquanto modernizamos nossos métodos. Ele não me citou nominalmente, mas convenhamos, eu era a única líder de operações restante desde a integração do contrato original. Foi um tapa na cara, disfarçado de post-it passivo-agressivo. Um dos meus analistas júniores me mandou uma mensagem logo em seguida. "Era sobre você?" Eu não respondi. Em vez disso, abri o contrato do cliente, porque Chase já andava comentando sobre terceirizar a implementação do projeto para fora do país. Segundo ele, isso economizaria 30% e deixaria tudo mais enxuto para os investidores. Não importava que o SLA do cliente exigisse um líder de escalonamento baseado nos Estados Unidos, nem que eu tivesse sido nomeada oficialmente para esse papel, e muito menos que houvesse uma cláusula escondida 3 páginas abaixo, incluída em 2020 no caos da pandemia, vinculando a continuidade do contrato à presença do pessoal nomeado. Pessoal nomeado, no caso, eu. Quando mencionei o assunto casualmente numa reunião de liderança, Chase ignorou. "Vamos pedir ao cliente para mudar isso. Linguagem antiga." Perguntei se o jurídico havia revisado o novo plano. Ele apenas sorriu e disse: "O jurídico trabalha para a gente. Eles vão aprovar." Eu podia ter rido, mas não ri. Apenas adicionei a cláusula aos favoritos e enviei uma mensagem discreta ao jurídico com o assunto Relembrete 6.4b, mencionando os termos de pessoal e continuidade. Sem comentários, só o texto da cláusula e o registro de data e hora. A partir daí, as coisas aceleraram. Fui retirada das ligações semanais com o cliente. Chase mandou no meu lugar o gerente de sucesso do cliente, um cara até simpático, que achava que SLA significava agilidade no nível de serviço. O cliente percebeu? Claro que percebeu. "Cadê a Susan?" perguntaram em mais de uma ligação. "Ah, ela está cuidando de otimização interna", a equipe respondia. Eu estava 3 andares acima deles, observando, ouvindo, esperando. A tensão começou a crescer, não em explosões, mas nas conversas que paravam de repente quando eu passava, nos silêncios educados, nos convites vagos para reuniões que até pouco tempo atrás eu mesma liderava. Eu estava sendo apagada a cada nova atualização do calendário, mas não se apaga alguém como eu tão facilmente. Você não passa 5 anos construindo um sistema com suas digitais em cada função só para ser ignorada por um nepotista com MBA e obsessão por Trello. Então, fiquei quieta. Deixei que erguessem o castelo de areia deles, deixei que movessem as peças, deixei que esquecessem que a base tinha meu nome gravado em tinta permanente. Era o vídeo trimestral, aquele show corporativo onde todo mundo aparece de terno e sorriso ensaiado.
Você sabe como é. A foto de família da disfunção organizacional, em que todos fingem que Chase não é apenas o queridinho dos fundadores materializado em forma humana. Eu estava em terceiro na pauta. Logo depois do anúncio do novo líder de marketing, chegou a minha vez. Minha apresentação era sobre a saúde do cliente, métricas de entrega, taxas de escalonamento, o mesmo relatório que eu entregava religiosamente a cada trimestre. Só que dessa vez, eu não estava apenas expondo dados, eu estava reafirmando o território, deixando claro que o contrato não apenas se mantinha firme, mas prosperava, tudo sustentado pelo sistema que eu mesma havia criado. Eu tinha talvez 6 frases ditas quando aconteceu. Chase se inclinou para frente, com aquele sorriso de quem está prestes a pedir alguém em casamento num reality show. Na verdade, Susan, ele disse, me interrompendo no meio do slide, esta será a última vez que você fará essa apresentação. Vamos terceirizar o projeto dela a partir do próximo ciclo. E então, do nada, ele clicou no botão de silenciar. Mutada na frente do fundador, do conselho, dos investidores, de toda a empresa. Eu não conseguia reativar o áudio. Ele tinha removido meus direitos de apresentadora. Fiquei ali, congelada na tela, segurando o ponteiro, a boca ligeiramente aberta no meio de uma estatística. Cada fibra do meu treinamento corporativo gritava para eu manter a compostura. Atrás dos olhos, fúria. Quer falar de humilhação? Experimente ver seu legado sendo apagado como um quadro branco na frente de 137 colegas e 3 acionistas, enquanto o plano de te substituir é anunciado como se fosse o lançamento de um novo produto. Quer falar de raiva? Experimente ser silenciada, ao vivo, sobre um projeto que carrega suas impressões digitais, enquanto um sujeito que ainda encaminha e-mails para si mesmo como backup chama isso de vitória em eficiência. O que Chase não sabia era simples. Se ele desligasse meu microfone, eu afiava a minha mira. Eu não disse nada, não reagi. Apenas encarei a câmera como se ela me devesse dinheiro. E então, fechei o laptop. Zoom no meio, sorriso cortado no meio, sumiu. Deixei o silêncio no ar. Deixei que ele tropeçasse pelo resto do meu relatório como um bêbado tentando ler um mapa de tesouro. O que a maioria não percebeu, e o que Chase também não notou, foi o conselheiro jurídico 2 quadradinhos à frente. Ele se inclinou logo depois, pegou uma caneta e começou a anotar. Eu vi antes de sair. Sua expressão não era de dúvida, era de cálculo. Porque ninguém silencia uma pessoa sem consequências, especialmente quando o nome dela está na cláusula que protege a maior fonte de receita da empresa. Eu não fui para casa naquela noite. Fui direto à minha velha pasta chamada Continuidade. Abri o contrato, o verdadeiro, aquele que eu mesma ajudei a redigir durante o caos de 2020. Um contrato que dizia, de forma clara e jurídica, que se eu pedisse demissão voluntária, o cliente poderia rescindir o acordo, sem taxas, sem arbitragem, sem atrasos previstos na cláusula 22. Eu era a peça central. E agora, toda a empresa tinha visto Chase anunciar minha irrelevância publicamente, diante de testemunhas, sobre uma licença de Zoom que registrava tudo. Foi então que comecei a planejar, não por vingança, mas por libertação. Era abril de 2020. O mundo estava arremendado com fita adesiva, fermento natural e memes sobre papel higiênico. Nosso maior cliente ameaçava abandonar o contrato se não providenciássemos um líder dedicado ao escalonamento. Lembro-me de estar no quarto de hóspedes, transformado em minha sala de guerra, em uma ligação com a chefe de gerenciamento de riscos, uma mulher chamada Tânia, que não tolerava tolos nem atrasos. Suas palavras exatas foram: precisamos de continuidade. E completou: Susan, não apenas no cargo, mas pessoalmente, manteve essa operação viva. Se você sair, nós saímos. Na época, eu estava tão atolada em prazos que nem percebi o quão rara era aquela frase. Procurei o jurídico. Elaboramos a cláusula. Modelo padrão no início. Recurso de escalonamento dedicado, sujeito a acordo mútuo, blá blá blá. Mas Tânia respondeu com o texto em vermelho, adicionando 3 palavras. Susan Reynolds. Nosso advogado levantou uma sobrancelha. Está certeza? Perguntou.
Está vinculando a uma pessoa, não a um cargo. Ela nem hesitou. Sua empresa vende estabilidade, e ela é estabilidade, então deixem assim. Seção 6.4b. Continuidade do pessoal nomeado. Não era apenas um gesto simbólico, nenhum detalhe de RH. A cláusula dava ao cliente o direito unilateral de encerrar o contrato sem multa se eu pedisse demissão. Não se fosse demitida, se eu renunciasse. Eu não pensava nisso havia anos. Era só mais uma das 1000 camadas de proteção que havíamos incluído quando o mundo pegava fogo. Chase, claro, nunca leu a versão original. Só conhecia os resumos polidos, aqueles que faziam tudo parecer simples e automático. Depois que o silêncio do Zoom ecoou pela empresa inteira, eu abri o contrato de novo. A minha cópia. Não a que estava na pasta compartilhada, aquela revisada pelo assistente administrativo dele. A versão real. Estava lá. Página 47, parágrafo 2. Se Susan Reynolds, responsável pelo escalonamento, pedir demissão voluntária, o cliente reserva-se o direito de rescindir este contrato imediatamente, sem qualquer obrigação, aviso ou penalidade financeira. Você já leu uma frase que fez seu sangue gelar e logo em seguida ferver? Eu fiquei encarando aquelas palavras por um bom tempo. Depois tirei uma captura de tela. Salvei uma cópia em PDF. Enviei ambas para o meu e-mail com o assunto 6.4b, Segurança. Sem dizer nada, acessei o repositório jurídico seguro ao qual todos nós tínhamos acesso, ou, como brincávamos, a pasta CYA. Enviei o contrato completo, sem alterações. Adicionei uma observação nos metadados da versão original, executado em abril de 2020. Não mandei aviso, não anexei comentários ácidos, apenas deixei o arquivo lá, carimbado com data e hora, respirando em silêncio no canto do servidor corporativo, esperando. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório com 2 cafés, um para mim e outro para ninguém em especial. Cumprimentei a recepcionista, conversei com o cara da portaria sobre o elevador quebrado, fiz o papel direitinho. Mas algo havia mudado, porque conhecimento é uma coisa, influência é outra. E naquele momento eu tinha as duas, misturadas com calma e estratégia. Ele tinha um botão de silenciar. Eu tinha uma cláusula. Vamos ver qual dos dois sobrevive no tribunal. O RH me chamou 2 dias depois da emboscada no Zoom, com a voz trêmula como se tivessem ganhado uma loteria em meio a uma negociação de reféns. Entrei com um café gelado na mão e sentei como se não tivesse nada mais urgente para fazer, porque tecnicamente não tinha. Chase já tinha eliminado metade das minhas atribuições. A representante de RH, a Dana, começou com o clássico discurso corporativo. Oi, Susan, só queríamos retomar a ligação de terça-feira. Acho que pode ter havido um pequeno mal-entendido. Eu deixei o silêncio se estender até o desconforto tomar conta. Ela tentou de novo. Sobre o anúncio do Chase, ele não quis dizer aquilo de forma pessoal. Sabe, ele ainda é novo por aqui, está tentando se adaptar ao jeito das coisas. Pisquei. Ele me calou bem ali, na frente do quadro, Dana. Ela me deu aquele sorrisinho padrão de RH, o tipo que diz: por favor, não nos processe, apenas absorva esse abuso emocional como parte do time. Em seguida, ela estendeu o galho de oliveira. Talvez pudéssemos apresentar essa transição como uma mudança estratégica, queremos mantê-la envolvida durante a transferência. Tomei um gole do meu café. Vão me demitir? Ela abriu a boca e depois fechou. Não, claro que não. Você continua empregada. Nós valorizamos o seu trabalho. Tradução? Esperamos que você não transforme isso em um problema. Levantei-me e foi o fim. Do lado de fora daquela salinha envidraçada de conciliação do RH, minha equipe já começava a se desintegrar. Jake, meu analista sênior, me abordou perto dos elevadores. Susan, o pessoal está surtando. Ouviram falar da cláusula. É verdade? Fiz uma pausa. O que exatamente você ouviu? Que o cliente pode sair sem penalidade se você pedir demissão. Não confirmei nem neguei. Apenas disse para ele manter a calma e não mandar nada por e-mail pessoal. Não vamos dar a eles uma desculpa para iniciar auditorias de segurança.
falei. Então, chegou a mensagem. Um advogado júnior, inteligente, nervoso, provavelmente ainda pagando a faculdade, me encurralou no corredor como se tivesse esbarrado em uma cena de crime corporativa. A voz dele era baixa, os olhos arregalados. É verdade, a seção 6.4b diz que perdemos o contrato se você sair? Não gaguejou. Você devia conferir a página de assinatura. Ele conferiu. Em poucas horas, a pasta jurídica compartilhada estava lotada de visualizações, como uma thread do Reddit que viralizou. O carimbo de data e hora do meu upload estava lá, cristalino, assinado, ainda válido, ainda em vigor. O relógio agora corria. As pessoas cochichavam. O cliente havia ficado suspeitosamente quieto. E o Chase começou a postar frases motivacionais no Slack como se tivesse acabado de descobrir o Gary Vee. Então, comecei a agir. Preparativos finais, sem drama. Esvaziei minha mesa, não com raiva, mas com a eficiência silenciosa de quem empacota os últimos vestígios de uma era. Uma bolinha anti-estresse, uma foto da minha sobrinha, minha caneca favorita com os dizeres Rainha das Operações, em letras douradas desgascadas. Limpei o teclado, apaguei o cache do navegador e deixei a mesa impecável. Deixei que imaginassem que eu só tinha saído para almoçar. Depois, abri o Zoom, não para uma reunião, mas para ajustar as configurações. Carreguei um novo plano de fundo virtual. Texto branco simples sobre um fundo preto. Nada chamativo. A partir das 9h01, eu não precisava gritar. Não precisava escrever um textão no LinkedIn. Eu só precisava aparecer uma última vez. Deixá-los ver com os próprios olhos. Fazer o advogado se inclinar para frente, fazer o estômago dos fundadores revirar. O pavio estava aceso, e eu já me afastava do prédio. A próxima reunião geral estava marcada para as 9h em ponto. Podia sentir a tensão digital vibrando pelo link antes mesmo de alguém abrir a boca. As câmeras piscavam como refletores de palco. Conselheiros, chefes de departamento, algumas almas corajosas do sucesso do cliente, todos fingindo não saber dos rumores que corriam durante a semana. Entrei no sistema às 8h59, câmera desligada, microfone no mudo e minha carta de demissão dobrada cuidadosamente ao lado. Às 9h, Chase abriu a espetáculo. Boa tarde, pessoal. Estou empolgado para compartilhar os resultados da nossa nova estratégia enxuta. Já estamos vendo retornos com a operação offshore, menos custos, entregas mais precisas e muito mais escalabilidade. Observei seu reflexo na tela, os olhos deslizando rápido, lendo um roteiro disfarçado de improviso. Ele estava prestes a começar uma sequência de slides sobre sinergia e velocidade quando liguei minha câmera. Sem cumprimentos, sem sorrisos, sem palavras, apenas eu, olhando direto para a lente, como se encarasse cada pessoa naquela chamada. Na minha mão direita, meu crachá de funcionária, o mesmo que usei todos os dias nos últimos 5 anos, balançava como uma tábua de salvação cortada. Na esquerda, uma carta de demissão assinada, segura à altura do ombro, assinatura visível, data e hora também. E atrás de mim, o fundo preto com letras brancas, tudo em maiúsculas. A partir das 9h01, não pisquei, não sorri, não me vangloriei. Só deixei o silêncio se estender. O ambiente parecia um sistema de baixa pressão prestes a colapsar. Alguém tossiu, outro deixou a caneca cair. Chase travou no meio da frase, os olhos grudados na tela onde eu agora ocupava o centro do palco. Susan, ele disse, a voz trêmula, podemos discutir isso offline. Cliquei no mudo. Não para me interrompê-lo, para me calar. Eu não ia lhe dar o prazer de transformar aquilo numa conversa. Ele não merecia minhas palavras. O advogado estava 2 quadradinhos à frente, na visualização em galeria. Conselheiro geral, barba grisalha, sempre impassível, sempre distante. Até agora. Seu corpo se inclinou para frente, o olhar desviando para a carta, pausa breve e depois direto para o quadrado dos fundadores, que notavelmente não tinham câmera ligada, apenas as iniciais MJ,
Vi tudo acontecer em menos de 5 segundos. Chase seguiu falando, algo sobre novas estruturas de liderança, fingindo que eu não tinha acabado de detonar a sala, mas ninguém ouvia. O Slack acendia no canto da tela, mensagens privadas, grupos. Um analista me escreveu: "Você realmente saiu?" Não respondi. Segurei o encadramento por mais 30 segundos. Deixei que absorvessem, que sentissem. Então, com o tempo perfeito, cliquei em encerrar reunião para mim. Deixei todos ali, flutuando no silêncio desconfortável da própria arrogância. Em uma chamada de Zoom, onde a voz mais relevante tinha acabado de se desligar para sempre. 9h01, o exato momento em que a cláusula foi ativada. Assim que me desconectei, o chat da empresa pegou fogo, como se alguém tivesse jogado uma bomba Molotov digital no Slack. As conversas explodiram com uma rapidez que eu nunca tinha visto. Ela pediu demissão mesmo? Aquele era o crachá dela? A cláusula existe de verdade? Pânico disfarçado de profissionalismo. Emojis tentando suavizar o caos. Num canal, alguém postou uma captura do meu fundo de Zoom. No outro, o link da pasta jurídica onde o contrato completo do cliente estava guardado, datado, intacto, até então. O fundador, Michael, assistia à reunião do escritório na Flórida, câmera desligada, provavelmente ainda de roupa de golfe. Ninguém notou que ele estava presente até o jurídico empalecer e encarar o quadrado dele. "Ela não fez isso", murmurou Michael, quase para si mesmo. O conselheiro-geral, Tom, ajustou os óculos, os olhos ainda fixos no ponto onde meu quadrado havia sumido. Diz que ela não pediu demissão. Ninguém respondeu, porque todos sabiam que sim, eu pedi. Tom não esperou a autorização. Saiu da sala no meio da fala, telefone já discando. Que se dane o protocolo. Não era simulação. Quando chegou a Tânia, chefe de gestão de riscos do cliente, a notícia já tinha se espalhado. "Estou ligando para esclarecer a situação profissional da Susan. Helirisco." Formal. Tânia nem tentou ser diplomática. Então ela realmente se foi? Tom hesitou. "Ainda estamos avaliando." "Não estamos. Estamos revisando nossas opções e sem Susan não temos nenhuma." E foi isso. Anos de estabilidade, confiança e reputação corporativa resumidos em uma única frase. Ela não gritou, não ameaçou, apenas acionou a cláusula 6.4b. A mesma que ela havia defendido durante a pandemia. A mesma que todos nós tratamos como uma cláusula de conforto para um cliente nervoso. Mas não era conforto, era uma alavanca, escrito, vinculativo e agora ativado pelo meu silêncio. Dentro da empresa, o caos tomou conta. Chase tentou continuar falando depois que me desconectei, mas dava para ver sua confiança se esfarelando em tempo real. Os membros do conselho no Zoom pararam de sorrir. Um dos investidores encerrou o vídeo sem dizer nada. Outro perguntou: "Quem vai assumir as responsabilidades dela hoje?" Chase piscou. "Temos cobertura com o time offshore." "Não, hoje", o investidor repetiu. "Quem é o responsável agora?" Nenhuma resposta. Ele parecia um homem assistindo o chão se abrir lentamente sobre os próprios pés. Enquanto isso, eu já estava de volta ao meu apartamento, descalça, vendo a chuva escorrer pela janela. Preparei um sanduíche, coloquei um podcast para tocar e deixei o caos acontecer sem mim. Tranquila, desconectada, fora de alcance, porque eu já sabia o que eles ainda não sabiam. Você não se recupera depois de humilhar publicamente a pessoa nomeada em contrato ao vivo. Você não silencia a única figura cuja existência o próprio contrato exige. E com certeza não faz isso achando que não vai pagar o preço. Ele passou tanto tempo fingindo que eu não importava, até o dia em que parei de fingir que me importava. 21h13 depois de eu mostrar minha carta de demissão no Zoom, o cliente enviou o aviso formal de rescisão. O assunto dizia apenas: ativação da cláusula 6.4b, rescisão imediata do contrato. Sem negociação, sem ligação desesperada pedindo reconsideração, apenas um e-mail frio, direto, jurídico.
confirmando que a conta mais valiosa da empresa, de 14 milhões de reais anuais, tinha evaporado. A confiança dos investidores não vacilou, desabou. Ao meio-dia, 2 membros do conselho cancelaram suas agendas, alegando questões internas urgentes. Um deles encaminhou uma mensagem em cadeia para o departamento jurídico exigindo saber qual gênio aprovou aquela transição sem um plano de sucessão. O nome de Chase apareceu 5 vezes só no primeiro parágrafo. No Slack, o canal da liderança ficou mudo, sem mensagens, sem reações, apenas um silêncio denso e sufocante, o tipo de silêncio que toma conta de uma casa depois que alguém bate a porta e vai embora para sempre. Chase, ele tentou. Às 14h já estava em modo controle de danos, tentando vender a perda para os funcionários e clientes restantes como uma simples rotatividade. Lamentável, mas administrável. Chegou a disparar um e-mail para toda a empresa, mal formatado, com o título Mudança traz oportunidade. Terminava com uma citação de um blogueiro de tecnologia. No caos, há oportunidade. Felizmente para ele, o caos também traz consequências, porque o jurídico não estava colaborando. Tom, o mesmo conselheiro jurídico que tentou intervir durante a minha saída, agora o contradizia abertamente em teleconferências com investidores. Quando perguntaram se o contrato foi perdido por causa da minha demissão, ele não enrolou. Sim, respondeu sem hesitar. Cláusula 6.4b, ativada. Era válida, vinculante e foi ignorada pela diretoria apesar dos inúmeros alertas. Ele não precisou citar nomes. Não era apenas dinheiro, era reputação. A conta mais preciosa dos fundadores, construída ao longo de 5 anos de suor, noites sem dormir e uma sequência de milagres silenciosos, tinha sido pulverizada por um clique no botão de mudo e pelo ego inflado de um garoto mimado. Ao cair da noite, o Twitter corporativo já estava fervendo. Alguém vazou um post vago. VP silencia líder de operações em reunião ao vivo no Zoom. Depois de 24 horas, o maior cliente some. Mistério resolvido. O tweet alcançou 12 mil curtidas em 2 horas. Recebi uma mensagem de Clara, uma das minhas ex-gerentes de produto que saiu 6 meses antes. Você destruiu eles com um gesto lendário. Depois veio outra, do Jake. Eles estão andando pelo escritório como se fosse uma cena de crime. E ainda outra de alguém que eu nem conhecia. Cláusula 6.4b, execução impecável. Não respondi a nenhum deles. Eu estava ocupada montando um novo plano de integração para outro cliente. Novo mesmo, um que havia me ligado naquela manhã, oferecendo um contrato de consultoria de curto prazo. Eles viram as consequências. Entenderam o valor. Queriam a pessoa que compreendia o sistema, não o garoto que o destruiu. Eu já não sentia raiva. Isso tinha evaporado dias atrás. Restava só aquela sensação vítrea de vingança. A paz de quem sabe que estava certa o tempo todo e deixa o mundo perceber sozinho. Terceirizaram meu projeto, mas se esqueceram de um detalhe. Eu era a única peça que não podiam substituir. O e-mail vazou 3 dias depois. Ninguém soube quem o enviou. Uns diziam que foi um estagiário de TI, outros que alguém do financeiro simplesmente cansou. Não importava. O e-mail do conselho atingiu a empresa como um tijolo atravessando uma vitrine. Assunto: você silenciou a pessoa nomeada. Sem saudações, sem rodeios, só fúria e fatos. Michael, o fundador, já estava exausto de fingir controle. Permaneceu calado durante a maior parte da crise, escondido atrás de notas oficiais e discursos vazios, mas agora, com o M&A indo para o ralo e os investidores ligando sem parar, ele estava acabado. O e-mail não era endereçado a Chase, era sobre ele. Confiamos a ele a continuidade e, em troca, ganhamos ego. Você não silencia a cláusula no meio de uma reunião e acha que sai impune. Você calou a pessoa nomeada. Você assinou a própria sentença com um sorriso arrogante. Quando a empresa tentou apagar o incêndio, as capturas de tela já estavam circulando em grupos e alguém transformou tudo em meme. O rosto de Chase virou o cachorro do "This is fine", cercado de pastas de contratos pegando fogo.
Na sexta-feira, ele foi afastado da supervisão do projeto e discretamente suspenso, aguardando revisão interna, embora todos soubessem o significado real disso. Seu perfil sumiu no Slack. Sua vaga no estacionamento foi realocada. O único vestígio que deixou foi uma reunião marcada com o título Sinergias Estratégicas, que ninguém teve ânimo para comparecer. Enquanto isso, o jurídico fez o que sempre faz quando se cansa de ser ignorado. Confirmou oficialmente a validade da cláusula e a enviou a todos os clientes ativos para fins de transparência. Foi um movimento calculado, um sinal claro ao mercado de que sim, a empresa afundou, mas apenas porque alguns esqueceram como os contratos funcionam. Eles não tinham mais como se esconder. Precisavam admitir o erro. O M&A foi adiado indefinidamente. O comprador queria estabilidade e recebeu uma demissão viral no Zoom, junto com um índice de retenção despencando. A avaliação da empresa caiu 2 dígitos. Contratações congeladas, engenheiros sêniores pedindo demissão, mas eu já estava 6 passos à frente. Aceitei a oferta de consultoria. Novo escritório, novo crachá, novo começo. Nada luxuoso. Só 4 paredes, uma cadeira decente e um cliente que perguntava antes de fazer mudanças. Naquela terça-feira de manhã, chegou um buquê. Rosas vermelhos escuro, simples e elegantes, sem cartão. Apenas um bilhete dobrado sobre a fita. Se quiser voltar, faremos do seu jeito. Não sorri, não criei, apenas guardei o bilhete na gaveta, ao lado de uma cópia da cláusula que eles esqueceram. Engraçado. Eu nunca precisei levantar a voz, só garanti que, no fim, me ouvissem. Essa história mostra que o verdadeiro poder corporativo não está apenas nos cargos ou nos botões de mudo durante reuniões estratégicas. Está no conhecimento, na preparação e na antecipação dos eventos. Susan Reynolds entendeu seu valor e o do seu trabalho, protegendo-o através de uma cláusula que a empresa subestimou por arrogância. A narrativa evidencia que confiança, paciência e estratégia muitas vezes superam impulsos e arrogância momentânea. Além disso, reforça a importância de saber quando agir e como transformar uma situação de humilhação e desrespeito em vantagem, lembrando que decisões aparentemente pequenas podem ter impactos gigantescos na carreira e na trajetória de uma empresa. Nunca subestime o impacto de regras, contratos e cláusulas que parecem pequenas. A história de Susan mostra que proteção estratégica e atenção aos detalhes podem ser a diferença entre ser silenciado ou manter o controle de sua carreira. Arrogância e a tentativa de apagar alguém valioso podem gerar consequências inesperadas e irreversíveis. Além disso, evidencia que paciência e planejamento superam reações impulsivas. Um profissional preparado que conhece seu valor e as proteções legais de sua função pode transformar situações de aparente derrota em oportunidades, ensinando que a justiça corporativa nem sempre é imediata, mas é inevitável quando as regras são respeitadas. Agora me diz. Se você estivesse no lugar de Susan, teria agido da mesma forma ou tentado outro caminho? Você acha que a cláusula 6.4b foi a maior arma de Susan ou apenas um detalhe estratégico dentro de um plano maior? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você curtiu essa história de poder e estratégia corporativa, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias intensas como essa.